Então, assim, por exemplo, outro treinador que podia ser, que é o Abel Ferreira, o Abel já não tem muita paciência com a torcida extremamente exigente e muito bem acostumada como a do Palmeiras. Imagina no Brasil. Mas o Abel, que ele é detonado, às vezes com razão, imagina pela imprensa Eu acho que brasileira. ele não vai saber lidar. Porque, Não, eu acho que ele não tem paciência. Eu acho que ele não vai saber lidar também, não. Não vai ter saco. E assim, e há também uma coisa também, quando eu tenho falado muito e elogiado e enaltecido o Felipe Luiz, falar, né, porque você é palmeirense. Sim, eu sou palmeirense. Você quer ele tirar ele do Flamengo? Não, eu estou falando em membro de seleção. Mas eu vou dizer também algo que eu dizia quando o Abel, antes do Dorival assumir, aliás, antes do Fernando Diniz assumir, que era aquela, bom, vamos chamar o Abel, mas pelo menos eu deixava muito claro. Falei, olha, é um ótimo nome para a seleção, tenho dúvidas se ele vai se dar bem pelo nível de pressão que ele já sente no Palmeiras, imagina da seleção brasileira. Pelo que eu sei, o sonho da vida dele é dirigir Portugal, não a seleção brasileira. No Brasil, provavelmente, ele só vai trabalhar no Palmeiras, aí não se sabe até quando. E vou deixar muito claro, eu como palmeirense não quero que ele saia. Porque eu sei como palmeirense, como eu sofri quando o Brandão saiu em 75, quando o Tele Santana saiu em 80 para a seleção brasileira, e como outros torcedores também sofreram quando o treinador saiu do seu clube e foi para a seleção, ainda mais normalmente em bom momento, né? Mas assim, entendo agora o Flamengo falar, pô, paulista, ou palmeirense, vai pro inferno, deixa o Felipe Luiz aqui. Normal, gente, faz parte. Mas eu quero dizer que, de novo, é para mim muito fácil falar, eu quero o Felipe Luiz na seleção. E se fosse o Abel, eu falaria a mesma coisa, mas sempre com a ressalva. Mas eu tô falando como jornalista. Como palmeirense, claro que eu quero que o Abel continue. Cara, não é muita doideira, não, o Felipe Luiz, com tão pouco tempo pegar a seleção na frente da Copa. A gente já falou sobre eu falei aqui, só para não ir longe, do Falcão 90 e do Dunga 2006. Cara, a princípio seria doideira se a gente não tivesse... Temos outras pessoas, estão falando de Jorge Jesus, o Abel mesmo, enfim, tal. Mas eu acho o Felipe tão preparado, tão... Tá pronto, gente, ninguém tá pronto. Nem a Guardiola. E também porque, de novo, você não depende... Claro, o treinador, mesmo no tênis, vendo o Joãozinho brilhando já no tênis, pegar um exemplo brasileiro agora, de um moleque extremamente promissor, tem tudo para ser o maior da história do Brasil, um dos maiores do ranking durante ótimos tempos. Mas, enfim, estou falando de uma exceção, né? De um moleque fantástico no tênis, e é um esporte, estou falando por quê? Do tênis, porque é individual. No futebol, velho, são 11, tem os outros 11, tem arbitragem agora, tem o VAR, cara, tem um monte de coisa. É muito mais caótico, porque o melhor time da NBA, o Matheus sabe muito melhor que eu, de modo geral ganha. Né? O melhor time de vôlei, de modo geral ganha, pode até estar equilibrado, uma bola aqui, outra aqui, ok. Mas assim, só o Búbica que sozinho se perdia lá no negócio de Olimpíada, mas tudo bem. Mas, de novo, o futebol é isso, você dá um chute, como a gente falou dos 4 da Argentina, os 1-7 no Brasil, até na final do Paulista, não é choro de palmeirense, quando eles deu um chute. Teve uma chance no primeiro jogo e define o Campeonato Paulista. Era a melhor equipe, mereceu o título, mas o Corinthians no primeiro jogo no Allianz Parque, não é que o Palmeiras tenha sido uma maravilha, mas o Palmeiras foi melhor. Tomou um gol, depois se perdeu. Depois em Itaquera perde o pênalti, onde ele só também teve aquela chance. Enfim, dá para discutir. É muito o nível do futebol. Se um dos grandes vencedores do futebol brasileiro hoje só tem jogado o que não tem jogado mais o Palmeiras. E o Flamengo está num nível superior. O Flamengo pode ganhar tudo esse ano mesmo, né? Primeiro que está sem o Brás, primeiro que está sem o Landim. Né? Não que o BAP seja uma maravilha. Realmente. Eu falo que só pela... Eu disse que aqui a gente tá acostumado, né? A gente compra futebol do dia a dia. E esse ano, A gente sempre ficava até no plano, agora, né? estamos aqui chegando em abril, é o ano mais calmo Tranquilo. que eu me E a gente lembre só ficava do lendo Flamengo. Quando que vai ser a crise? Quando Não, vai ser a Só crise? ficar esperando a crise, pô. Quando que Loucura. o Brás vai virilizar alguém né? no shopping? É isso. Eu falo só do Boto dá um pouco de paz. O pro Boto departamento de dando futebol, uma paz, porra. o BAP tendo possível, porque o BAP também fala as bobagens, não ter assinado o manifesto lá do racismo, mas enfim. Mas perto do Landim é o Winston Churchill, de estadista, mas enfim. De novo, voltando. Então, assim, o Flamengo nesse nível muito bom, o Palmeiras nesse nível assim e tal. E assim, voltando à questão do treinador da seleção. Pode eventualmente não ser a melhor escolha e pode rolar. Assim, se a gente pegar a história se repetindo como farsa ou como festa, tem algumas similaridades com 2002, que também a gente estava... Uma bagunça que eu falei há pouco. O Filipão, quando assumiu, já era para ter assumido antes do Leão, ele não quis. E aqui uma história que não chega a ser uma inconfidência, foi a época, mas já passou também, o crime prescreveu, nem é nem crime, né? Em 97, o Filipão estava chegando ao Palmeiras, vindo do Japão, depois de 6 meses, depois de uma temporada fantástica no Grêmio, campeão inclusive da América. Eu falei, Filipão, e aí? Você pensa um dia fora do ar, né? Treinar, por exemplo, a seleção brasileira? Eu falei, primeiro que não vão me convidar. Isso era 97. Estava chegando ao Palmeiras da Parmalat. Primeiro que não vão me convidar, imagina.
falei, não, gaúcho, não, ultimamente a gente tem vários treinadores gaúchos e teria outros depois também. Eu falei, pô, não sei o que lá. Eu falei, meu sonho é dirigir o Uruguai. O Uruguai tem muito mais a ver comigo. Eu tenho uma identidade com o Uruguai, adoro o Francesco. Ele falou, pô, mas o Francesco é um dos menos uruguaios. Sim, ele é elegante e tal. E o Filipão tem isso. Adoro o Rivelino, adoro o Francesco. O Filipão adora jogadores de muita técnica. Eu falei, pô, então põe pra jogar, né? Mas aí é uma outra história. Mas enfim, o Filipão, em 97, falou, meu sonho é dirigir o Uruguai, não é o Brasil. Porque não vou ter paciência, claro que eu sendo uma honra trabalhar na seleção brasileira, mas os caras não vão ter paciência comigo, eu não vou ter paciência com os caras, e vai ser um saco, vão encher o saco se eu fechar um pouco mais o time, tá bom, e aí? Né? Tanto é que da primeira vez ele também não aceita meio que nessa linha de pensamento. Aí em 2001 já não tinha rolado com o Leão, já não tinha rolado antes com o Luxemburgo, o Candinho só tinha dirigido o Brasil um jogo contra a Venezuela em Maracaibo, aí sobra pro Filipão e vai. E até outro detalhe interessante, quando o Filipão assume, ele tinha acertado tudo com o Marcelo Bielsa para o Murtosa, seu auxiliar técnico já no Cruzeiro, para observar 2 semanas de treino do Marcelo Bielsa, que fazia um trabalho fantástico na Argentina. Na melhor Argentina que eu vi na minha vida. Melhor que o time de 78, que eu falo mais do Videla do que do Kempes, né, durante a ditadura. Mais do que o time do Maradona de 86, bicampeão mundial. E mais do que a Argentina de 22 do Messi, que para mim é o Pelé desse planeta. Ninguém jogou mais bola nesse planeta do que o Messi. Para mim, aliás, bola não, jogou mais futebol. Esse aqui, o Maradona, jogou mais bola que o Messi. Mas para mim, o Messi jogou mais futebol que o Maradona. E nesse planeta, o Pelé de outro, o Pelé, enfim, ok. Mas assim, a melhor Argentina que eu vi foi aquela de 99 até a Copa de 2002. Quando ela acaba não rolando, cai num grupo difícil e nem passa da primeira fase na Ásia. Mas enfim, nessa Argentina que sobrava em 2001, o Filipão tinha conversado com o Bielsa e o Murtosa, auxiliar histórico do Filipão, na época, ambos trabalhando no Cruzeiro, o Filipão Murtosa, ia passar 2 semanas com o Bielsa vendo lá em Ezeiza a Argentina treinar. Até para o Filipão entender melhor o esquema de 3 zagueiros que voava a Argentina. Ok, estava tudo certo, caiu o Leão, a CBF, o Ricardo Teixeira convida o Filipão vai, ele pega e liga pro Bielsa e fala, eu agradeço, mas o Murtosa não pode ir, porque agora a gente é adversário direto, né? A gente está nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Aí o Murtosa não foi. Então você vê umas coisas malucas, que o Murtosa ia ter passado um tempo com a comissão técnica da Argentina. Então, assim, você vê como o Filipão não estava mesmo naquele momento pensando que dirigir a seleção brasileira. Aí veio o convite, ainda bem. Já falamos aqui da Copa América, que nem era para ter em 2001 na Colômbia, mas teve. O Brasil eliminado por Honduras dele, Primitivo Maradiaga, jogador de Honduras de 82 e técnico hondurenho em 2001. E aí rola tudo certo, daí tudo muito certo. E aí quando você vê hoje, pô, como é que estava dando errado um time com aquela relação que tá falando? Cafu, Roberto Carlos, porra, Ronaldo, Rivaldo, Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Kaká no banco. Tinha os Juninhos, os dois. Juninhos, cara. Pô, e daí a gente falava ainda assim, pô, esse time... o que a gente fala hoje, a gente falava lá, não tem mais jogador, já foi pro saco. Isso porque o Brasil tinha sido vice-mundial em 98, com um problema do Fenômeno, time 98, e era campeão de 94. Não, cara, que eu tô falando, alguns falam assim que a gente hoje tá pagando por essas Copas todas que a gente teve essa galera que a gente teve jogador demais, pô. Demais. Que nem foi. E mesmo quando não ganhamos, já falei aqui, voltando a Leônidas da Silva, Domingos da Guia, outros tantos que não foram para Copas do Mundo, né? Quer dizer, e de novo, e não só no Brasil, tantos craques, tipo Cruyff, Puskás, Di Stefano, dos maiores da história, que nunca foram campeões do mundo. Jogadores como George Best, que nunca jogaram a Copa do Mundo porque era norte-irlandês. Então, assim, tem muita história no futebol e com todo respeito, eu sei que é Flow Sport Club, mas na verdade é Flow Football Club. Sim. É futebol, velho. A gente pode até falar do Kings League, que é futebol, mas tênis, NBA e tal. É legal, o LeBron é maravilhoso, é fantástico e tal, mas, porra, legal. Vamos falar do LeBron James? 2 minutos tá bom, velho. Até porque vai ter muito mais polêmica. Assim, não tem...